Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futebol do canal Planta Sem Mistério. E agora eu estou aqui novamente aqui no sítio, né, na área que normalmente eu faço a maior parte da horta em vasos, para falar de um assunto que está sendo recorrente em boa parte do país. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, o tempo tá feio, já está começando a chover e vai chover já já para valer. Então, eu não tenho muito tempo para falar, mas que eu quero falar justamente sobre chuva, gente. O assunto de hoje é chuva. Mas antes, quem puder já está curtindo aqui, compartilhando com seus amigos e também seguindo a gente lá no Facebook. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo para vocês estarem seguindo lá. Sigam a página, ajude a página a crescer, compartilhe esse e outros conteúdos do canal. Tá bom, gente? Conto muito com a ajuda de vocês. Mas agora vamos falar sobre chuva rapidinho, tá ok? Bom, vocês estão vendo aqui, tá chovendo agora, já tá começando. Ainda tá fraquinho. E tem sido uma constante na primavera e neste verão, né? Boa parte do país, principalmente a região sudeste, que é a minha região, né? Sou do Rio de Janeiro. Ela está chovendo muito. A gente, para falar a verdade, pessoal, teve muito poucos dias de sol assim, dias seguidos de sol. Teve muitos dias de chuva final do dia, com sol, mas principalmente teve dias assim, a maior parte do tempo foram dias nublados, encobertos o dia todo e chuvosos, aqueles dias que fica chovendo o dia inteiro, às vezes até forte, em grande quantidade, grande volume. Bom, e por que eu estou falando disso, gente? Porque por conta do Laninha, aqui na nossa região sudeste tem sido muito frequente essa chuva e ela tem atrapalhado muito nos cultivos. Enquanto outras regiões do Brasil, como o sul, estão sofrendo com seca, boa parte lá está sofrendo com uma seca severa, a gente aqui está sofrendo com o inverso. Ou seja, qual é a mensagem que eu quero dizer? Que embora a chuva seja uma bênção, e sol também seja uma bênção, o excesso de sol, o excesso de chuva é muito prejudicial, gente. E aí, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o que a gente pode fazer nesse período, gente? O excesso de chuva, ele tem dois problemas principais. Quais seriam? Primeiro e o mais direto deles é a própria chuva, ou seja, quando chove muito por vários dias seguidos, com intensidade, com a umidade do ar muito alta, favorece muito problema com doenças. Doenças, ataque de lesmas, algumas pragas se beneficiam desse tempo. E isso também por quê? Porque a planta ela não está numa condição adequada, então ela se encontra em condição de estresse por conta desse excesso de água que está caindo. E isso aumenta mais ainda a sensibilidade dela para o ataque de doenças. Além do que as condições ficam muito favoráveis para essas doenças também, que precisam de muita água para desenvolver. Então, por isso, gente, vocês podem ver que aqui, ó, estou mostrando aqui, vocês veem que está meio bagunçado, o mato está alto, porque com muita chuva, a pessoa que roça aqui não conseguia vir roçar. Vai roçar amanhã, se o tempo estiver bom. Aí vai ficar limpinho, bonitinho de novo. Mas eu queria mostrar para vocês assim, justamente para vocês verem o efeito da coisa, né? Vocês verem a realidade e não o faz de conta, como muita gente gosta de mostrar. Então, aí vocês têm essa chuva toda, as plantas doentes, as condições ficam péssimas para elas e aí os cultivos ficam agarrados, não se desenvolve direito. Então, esse é o efeito direto da chuva. O segundo efeito, gente, que não menos importante, mas também é a questão de que quando o tempo está chovendo muito, vários dias nublados, você tem o que, ó? Estamos nublados agora, são 4h15 da tarde, horário que eu estou gravando esse vídeo, exatamente. E vocês veem que a luz está fraca, né? A câmera às vezes ela compensa a falta de luz, então nem sempre no vídeo dá para ter uma boa ideia. Mas eu estou girando aqui, ó, para vocês verem.
Locais que essa hora estariam ensolarados, eles estão sombreados, porque está nublado, o tempo está fechado. Isso também gera um estresse muito grande nas plantas. Por quê? Essas plantas de sol pleno precisam de sol, de muita luz para poder elas fazerem sua fotossíntese e seguir sua vida normal, se desenvolverem bem. Um dia ou outro não vai causar problema de tempo fechado de chuva. Agora, todo dia, nublado, sem bater nada de sol, às vezes uma semana inteira ou mais de tempo fechado e chuvoso, a planta entra em estresse. Ela entrando em estresse, ela para de desenvolver ou ela desenvolve pouco e começa a apresentar problema. Fica estiolada, ou seja, ela fica comprida e raquítica e ela não produz flores, para de florescer, para de frutificar muitas vezes. Então vai cair o quê? A produtividade da planta vai cair muito, gente. Se é uma planta folhosa que precisa de muito sol, as folhas vão começar a ficar finas, compridas, mais estreitas e fracas, não vão ficar tão boas. Se é uma planta de frutos que floresce abundantemente, a falta de luz vai prejudicar a sua floração. Então ela vai florescer menos ou até parar de florescer, dependendo da situação. E uma planta estressada é porta de entrada para mais doenças e pragas, gente. Então é sempre um problema. Aí que eu quero chegar aqui, já a gente vai ali na horta vertical para a gente ver melhor a situação, o excesso de chuva, gente, também ele dificulta a manutenção. Ou seja, muita chuva você tem dificuldade de controlar o mato, porque o mato cresce muito rápido. E até mesmo por conta de trabalhar na chuva, às vezes é chuva intensa, fica muito ruim para trabalhar, porque você pode acabar ficando doente, acontecer algum acidente. Então tem essa questão também do trabalho. As chuvas excessivas dificultam muito o trabalho, a lida nas plantas. Tem esse ponto. Outro ponto importante e aí com isso, gente, junta a questão da chuva e o fato de ser verão, primavera, que as temperaturas estão mais altas, vai dificultar o quê? A escolha de espécies que a gente vai poder cultivar. Esse é um ponto que eu queria chegar aqui, gente. Então, ó, verões muito chuvosos. Aí você vê aqueles vídeos falando cultivos para verão, cultivos para outono, ou melhor, cultivos para mês de dezembro, cultivo para mês de janeiro, cultivo para mês isso, mês aquilo. A gente tem que ter muito cuidado, gente, quando assiste esses tipos de vídeo que falam qual planta é melhor para determinado mês, pelo seguinte: nós moramos num país continental em que cada região tem um clima próprio, completamente diferente um do outro. Então, muitas vezes esses vídeos, eles não têm compromisso nenhum em ensinar ninguém a cultivar nada, gente. Eles só querem visualização. São vídeos, os caras ficam botando carinha bonitinha, falando engraçado e tudo. Eles só querem a visualização de vocês, mas eles não têm compromisso sério em ensinar nada. E aí a pessoa vai lá, segue lá de tranquilo o que o cara falou e se estrepa. Aí o cultivo não dá certo, não sei o que. Aí ele acha que ele fez errado, mas não é ele. Ele foi atrás de uma informação ruim e ele acabou se estrepando. Por quê? Porque não se atentou aos detalhes climáticos da sua região. Então, esse vídeo sobre chuva também é para falar disso, gente. Por exemplo, nós temos muita das hortaliças, né? Vamos ali para a horta vertical. Vou andando mesmo. Vamos ali passar para a horta vertical. Ó, a horta vertical, ela tá também em estado deplorável, né? Tá em estado de verão mesmo. Então, nós temos aqui alface pendoado que quebrou. Nós temos mato, nós temos ainda cebolinhas, cebolete, salsinha, mas com muito mato. Por conta do excesso de chuva, eu não estou conseguindo fazer a manutenção devida nessas plantas. E eu também não fiz aí hoje, só para poder mostrar para vocês. Bom, muitas das plantas aqui, elas são indicadas para o plantio o ano todo, né? Mas quando você tem muita chuva, chuvas seguidas, caindo sem parar, gente,
não é o ano todo, né? Se você está numa região que está chovendo direto por semanas seguidas, você não vai plantar plantas, mesmo que digam que sejam recomendadas para o verão ou para o ano todo, porque o cultivo não vai ficar bom, porque está faltando sol, está faltando aquilo que a planta precisa, está tendo excesso de chuva e a planta vai estar sempre em estresse. Então, para uma mudinha novinha, aquilo é péssimo, a planta não vai desenvolver bem. Então, o que eu recomendo quando você está numa situação completamente desfavorável para o cultivo? Como é o caso do meu aqui. Normalmente o meu verão, gente, são poucas as espécies que eu tenho sucesso no cultivo, porque é um verão muito quente e normalmente muito chuvoso. Mas esses últimos 2 anos tem sido muito além da conta as chuvas aqui, tá certo? Ó, a chuva está aumentando. Então, não dá para plantar muita coisa. Então, se você está numa região que o clima é mais ou menos assim, ou tá assim, chovendo muito e é muito quente, mesmo aquelas plantas que são indicadas para o verão, podem não ser legal para o seu clima, porque está desfavorável. Então, o que recomendo nessas situações, gente? É esperar. Não tem muito o que fazer. Tenta manter o que você tem vivo, que é o que eu faço, né? No verão, basicamente, eu tento manter o que está vivo, para poder passar esse período ruim, para então estar fazendo um plantio novo. Por quê? Senão você vai plantar com base naquilo que você viu nos vídeos e vai acontecer o quê? Você vai perder. Vai perder o quê? Vai perder semente, vai perder muda, vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai se frustrar. Então, gente, é prudente esperar muitas vezes quando a situação está desfavorável, como normalmente acontece nos verões quentes e chuvosos aqui do Brasil, tá? E aí, aquelas espécies que estão adaptadas, que suportam bem esse clima, aí sim, são as espécies que vocês devem escolher. Mas, logo de antemão, não são muitas que aguentam bem esse clima, gente, tá bom? Então, por exemplo, alfaces, couves, folhosas de modo geral, elas não se dão bem nesse clima com muita chuva. A chuva excessiva e muito calor é ruim para elas. O alface mela, a couve fica raquítica, não desenvolve direito, e aí vocês têm problema. O que normalmente costuma ser melhor para esse período de verão, gente? Primeiro, os condimentos, eles têm uma tolerância melhor um pouco. Então, a cebolinha, a salsinha, o próprio coentro, vocês conseguem manter ela viva. Assim, elas não vão estar exuberantes, maravilhosas, mas vocês conseguem mantê-las viva. O orégano, o tomilho vai muito bem no verão, então ele tem um suporte bom. O tomilho suporta melhor. Então, esses condimentos podem ser mais interessantes para o verão. Manjericão, eles têm uma certa tolerância maior. E algumas flores também, plantas de flores, vocês podem estar cultivando. Algumas flores comestíveis de verão e outras não comestíveis, e algumas fruteiras rústicas, gente, como pitaias, manacubio, tolera bem esse tempo, cajá não, que é o caso que eu tenho aqui. Então, algumas fruteiras têm uma tolerância maior a esse clima, podem estar sendo cultivadas. Mas o grosso mesmo das hortaliças, principalmente, gente, as folhosas todas, com esse clima chuvoso excessivo, o melhor é esperar a melhoria, a entrada do outono, que costuma ser uma época muito melhor para o cultivo, tá ok? Embora tenham variedades de verão. Agora, se o seu verão é mais seco, se o seu verão, mesmo sendo quente, é mais seco, aí as opções de cultivo melhoram bastante. Você tem mais opções para cultivar, tá? Ou se você tem estufa com cultivo protegido, aí é outra história. Aí você pode cultivar boa parte dessas plantas que eu falei. Mas se não é o seu caso, se você não tem, e você está à mercê do tempo, aí realmente o melhor é esperar. Então, por exemplo, se você tem um verão mais seco e quente, como está acontecendo lá no sul agora, que está tendo pouca chuva em boa parte, o que pode se plantar nessas condições? Que vai muito bem. Melão, abóboras,
pepino, maxixe, quiabo, milhos, nem tanto, a não ser que tenha irrigação, mas não é o melhor, mas pode ser também milho, mas se o calor for excessivo, dá muito problema também de fisiológico no milho, então tem que atentar a isso. Mas jiló, pimentões, pimentas, na condição de clima um pouco mais seco e quente, vão muito bem, gente, tá beleza? E algumas folhosas para verão, desde que você tenha irrigação, tá beleza? Então, é basicamente isso, gente, que eu tô falando. E ó, a chuva tá caindo, vocês podem ver, ó, o tempo tá feio. E eu vou sair daqui antes que meu celular dê tilt também, tá bom? Bom, então vocês estão vendo aqui, tá tudo mais ou menos assim. Então, só para finalizar o vídeo de chuvas, a mensagem que eu falo é: o clima está muito desfavorável para cultivo, não força a barra, espera melhorar. Espera, o clima tá mais favorável, gente. Se o clima não está favorável para determinada planta, não adianta você tentar na marra que essa planta fique bonita, que ela não vai ficar. Ela precisa das condições ambientais adequadas, além, claro, dos cuidados de cultivo. Mas sem o ambiente adequado, não adianta você dar o melhor cultivo, que ela não vai ficar boa. Então, espera, gente. Tá chovendo muito, não adianta forçar a barra. Espera o tempo melhorar. Espera as condições climáticas ficarem mais adequadas para o cultivo. E aí vocês plantam. Vai ser menos frustrações, menos dinheiro jogado fora, menos tempo jogado fora, tá bom? Tentem manter vivo o que já está, para quando chegar o melhor período, vocês estarem renovando, replantando, como é o caso aqui da horta vertical, que inclusive, né, vai ser, vamos esse ano agora, 2023, voltar com novos vídeos da série da horta vertical, tá bom? Então vou falar de mais espécies e de mais cuidados da horta vertical mais para frente, tá legal? Então era isso que eu tinha que falar, gente. Vocês estão vendo aqui, condições de chuva. É isso que acontece aqui para mim. Todo verão é a mesma coisa. Pouco cultivo de horta e muito mato, tá bom? Mas se gostaram, como eu falei, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho. Sigam também a página lá no Facebook. Curtam os conteúdos e compartilhem com seus amigos lá também. Forte abraço a todos, eu fui, porque agora a chuva tá caindo mesmo, gente. Tchau, tchau, fui.